Saudações ortopédicas! Vamos para mais um bate-papo construtivo antes de mergulhar no livro-texto e se aprofundar de vez. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e colegas. Se todos estudarem juntos, todos aprenderão mais rápido e melhor, e quem ganhará será o paciente e a carreira de vocês. Nosso encontro de hoje será o capítulo 15 do Tratado de Rockwood and Green, Lesões por Armas de Fogo. E, para quem nos ouve, a missão do nosso mergulho profundo de hoje é incrivelmente clara e urgente, eu diria. Vamos dissecar a fisiopatologia completa das lesões por explosivos, o trauma de blast e a balística complexa dos ferimentos por arma de fogo. Eu estou muito animada para destrinchar isso. Com certeza. E o motivo pelo qual essa discussão é absolutamente vital hoje é que o paradigma mudou totalmente. Essas lesões, que no passado eram vistas quase exclusivamente lá em campos de batalha, infelizmente estão virando rotina nos centros de traumas civis. A violência urbana trouxe a medicina de combate direto para a porta dos nossos pronto-socorros. Precisamos entender a física por trás disso. Não basta só operar, sabe? Tem que entender a energia que causou o dano para salvar aquele membro. Certo, vamos desempacotar isso. Começando pela própria física das explosões, que, cá entre nós, costuma ser muito mal compreendida. Quando a gente pensa numa detonação, o cérebro geralmente imagina só a bola de fogo e o barulho. Mas o material traz aquele conceito brilhante da curva de Friedlander. Basicamente, quando detona, a expansão cria uma onda supersônica, com um pico de pressão absurdo. Essa é a frente de onda. Exato, a superpressão positiva imediata. Isso, mas o detalhe que o pessoal esquece e que a curva de Friedlander mostra é o que vem logo depois. Uma fase de supressão atmosférica. É tipo um vácuo prolongado que suga todo o ar, a poeira, os detritos de volta para o centro da explosão. O que é fascinante aqui é como essa onda de choque inicial invisível interage com o corpo humano e gera o que a gente classifica como blast primário. Na ortopedia clássica, achava-se que a onda passava direto pelo osso sem causar estrago, né? Afetando só pulmão e tímpano. Mas estudos provaram o contrário. A chave do dano ósseo primário é a diferença de impedância acústica. Espera, vamos pausar aqui para deixar isso bem visual para quem está acompanhando. Como a gente pode visualizar essa diferença de impedância lá na prática? Pense na impedância acústica como a resistência natural que a energia encontra. Quando a onda viaja suavemente pelo músculo ou gordura, que são cheios de água, ela não encontra muita resistência. Mas, de repente, ela colide com a cortical óssea, que é densa, rígida. Cria uma parede de choque. Energia não tem para onde ir. Exatamente. A energia cinética gigantesca tenta atravessar a força. Nesse milissegundo, as forças de cisalhamento, o shear, e as forças axiais superam a resistência têncil do próprio osso. Ele é rasgado por dentro, causando microfraturas severas primariamente na tíbia e no terço proximal do fêmur. E tudo isso sem nenhum estilhaço tocar a pele. Surreal. O osso quebrando por causa da passagem do ar comprimido, e isso é só o blast primário. Logo em seguida temos os efeitos secundários, que são os fragmentos e estilhaços reais. O texto traz números muito específicos que valem a pena notar. Projéteis pesando mais de 1,05 gramas, viajando a mais de 185 metros por segundo. Quando um pedaço de metal assim atinge um osso longo, ele causa o efeito clássico de drill hole, o famoso buraco de furadeira. E esse buraco de furadeira é um desastre absoluto para a viabilidade óssea, porque a energia térmica e cinética é tão grande que o periósteo em volta não é preservado. Sem periósteo, o suprimento sanguíneo morre e a pressão ejeta a medula óssea para fora do canal medular, deixando um tubo vazio e contaminado. Um cenário perfeito para uma osteomielite refratária. E na realidade cruel dos IEDs, as minas terrestres explosivos improvisados, a gente vê o efeito de lesão combinada. A literatura divide o membro atingido em 3 zonas cruciais. A zona 1 é o tecido não viável, o local da amputação traumática. A zona 2 é aquela que parece boa a olho nu, mas tem microlacerações neurovasculares severas que vão trombar mais tarde. Perfeito, vão necrosar logo depois. E a zona 3 é a zona de contusão.
A dica de ouro aqui no centro cirúrgico é que a contração muscular da zona 3, quando estimulada, é o que de fato vai determinar o limite seguro da amputação. Se o músculo não contrai, ele está morto pela onda de choque. E sobre essas amputações traumáticas por blast, tem um ponto muito interessante. Acreditava-se que o membro era arrancado pelo impacto com o solo, mas é totalmente multifatorial. É a combinação do vento da explosão, o blast wind, com o efeito de despedaçamento, a brisance. Pode até ocorrer a amputação limpa pela articulação, sem que a vítima tenha uma lesão pulmonar concomitante, o que derruba aquele mito antigo, né? Sim, derruba completamente. Isso nos leva às lesões terciárias, que parecem coisa de engenharia automotiva. O famoso efeito deck slap. Isso acontece muito quando uma mina explode embaixo de um blindado. A blindagem segura o fogo, mas a onda de depara e deforma violentamente o assoalho de metal para cima. Como um martelo gigante batendo na sola do pé. Exato. Em velocidades absurdas, o assoalho atinge a planta dos pés, causando uma carga axial severa. Esmaga o calcâneo, destrói o pilão tibial. A taxa de amputação é assustadora, maior que 40%. Gera membros flácidos, os flare limbs, sem suporte estrutural nenhum. E para fechar essa classificação, temos as lesões quaternárias e quinárias. O quaternário engloba as queimaduras e inalação. O quinário é o pesadelo de contaminação por agentes químicos, biológicos, radiológicos ou nucleares, os agentes CBRN. E o ambiente dita tudo. Em um local fechado, a onda reflete nas paredes e aumenta a lesão pulmonar e queimaduras. Num campo livre, a onda se dissipa, mas os estilhaços voam, causando mais fraturas expostas. E é exatamente nesse cenário de hemorragia massiva em campo livre que a abordagem precisa evoluir. Se conectarmos isso ao quadro maior, entramos na ressuscitação de controle de danos, a DCR. O pilar inegociável aqui é o combate à tríade letal do trauma. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, é essa mudança de protocolo. A tríade letal, hipotermia, coagulopatia e acidose. Sangramento causa falta de perfusão, gerando ácido lático e acidose. A perda de sangue quente gera hipotermia e juntas elas destroem a coagulação do corpo. O que piora o sangramento. Um ciclo vicioso. O grande erro do passado era a infusão maciça de cristalóides, o soro fisiológico. Hoje sabemos que isso dilui o sangue e piora a tríade letal. A DCR foca na transfusão de sangue total ou na proporção de 1:1:1 de hemácias, plasma e plaquetas. E para não fazer isso às cegas, entra o uso brutalmente importante do TEG e do Rotem, que são os testes viscoelásticos. Eles guiam a transfusão de forma muito rápida, com resultados em 5 a 10 minutos, avaliando o coágulo em tempo real. E tem o ácido tranexâmico, o TXA. O THA é revolucionário. O estudo CRASH-2 mostrou que administrar o THA em menos de 3 horas reduz significativamente a mortalidade em pacientes com sangramento grave. Ele impede que o corpo desfaça os próprios coágulos que está tentando formar. Aí o paciente estabiliza um pouco e vai para o centro cirúrgico. Entramos na DCS, Damage Control Surgery, avaliação aguda. Uso de torniquetes, que vieram lá do pré-hospitalar, mas a fixação externa é o padrão ouro inicial, certo? Sim, o fixador externo estabiliza o paciente rápido para transporte, mas tem regras estritas. A principal é nunca colocar os pinos diretamente através de feridas contaminadas e usar múltiplos pinos e barras para garantir rigidez mecânica. O membro não pode ficar balançando no transporte, ou a dor e o choque aumentam. Falando em contaminação, a profilaxia mudou. A penicilina era o padrão na época das grandes guerras, mas agora administrar cefazolina 2 gramas intravenosa o mais rápido possível é a regra, a cada 6 a 8 horas. Clindamicina se houver alergia. Mas o antibiótico não salva tecido morto. Precisa de um desbridamento cirúrgico seriado, voltando ao bloco a cada 24 a 72 horas. E durante todo esse processo, principalmente nos transportes prolongados, o fantasma da síndrome compartimental está ali. O inchaço extremo sufoca os músculos. O protocolo tático manda ter um limiar extremamente baixo para realizar fasciotomias profiláticas.
Se você vai transportar o ferido por horas sem monitoramento, faça a fasciotomia antes. É melhor liberar a perna do que ela necrosar no caminho. Então, o que tudo isso significa para a decisão de salvar um membro? Os sistemas de pontuação antigos sempre parecem falhar na hora de decidir se amputa ou não. E falham mesmo. E aqui entra uma das evidências mais fortes, o estudo Lip. Existia um dogma de que se o pé estivesse insensível na sola após a explosão, o nervo estava cortado e a amputação primária era obrigatória. O estudo Lip provou que a ausência de sensibilidade plantar no momento da lesão não deve ser usada como fator determinante para a amputação. Uau! Porque muitas vezes é só um choque no nervo, uma neuropraxia transitória que recupera depois, e os fragmentos menores, os estilhaços pequenos retidos no músculo. Se forem estilhaços de baixa energia, menores que 1 centímetro de profundidade e 2 centímetros de extensão, e não estiverem dentro da articulação, a conduta é escovar a ferida, limpar e deixar o fragmento lá. Caçar essas migalhas de metal pelo músculo causa muito mais dano iatrogênico. Deixar quieto é o melhor remédio nesse caso. Certo, agora vamos mudar de marcha. Falamos muito de explosões, mas e a física do tiro? Os ferimentos por projéteis de arma de fogo. Isso levanta uma questão importante, que é a energia cinética. A fórmula clássica da física. A energia é igual a meio de massa vezes velocidade ao quadrado. A velocidade é o que importa. Se você dobra o peso da bala, a energia dobra. Se dobra a velocidade, a energia multiplica por 4. A velocidade é exponencial. Isso explica bem as diferenças entre as armas. As espingardas, as shotguns, têm cano liso e atiram balins espalhados pelo choque. De perto, é uma energia maciça batendo de uma vez. Pistolas têm baixa velocidade, cano raiado e causam um dano mais direto. Já os rifles de assalto disparam projéteis muito leves, mas em altíssima velocidade. E aí a destruição é colossal por causa do quadrado da velocidade. Exatamente. A altíssima velocidade dos rifles cria duas coisas. A cavidade permanente, que é o buraco direto do trajeto, e a devastadora cavidade temporária. Uma expansão radial rapidíssima que afasta os tecidos de forma violenta, como um balão explodindo e colapsando em milissegundos dentro da coxa. E para piorar, temos o conceito de yawing. O tombamento do projétil, certo? Quando ele entra no tecido denso e perde o giro, ele capota. Aumenta muito a área de contato e joga toda a energia no músculo de uma só vez. Como um nadador dando uma barrigada na piscina em vez de entrar de ponta. O impacto é massivo. E para finalizar a complexidade do trauma moderno, existem riscos biológicos completamente inesperados no pronto-socorro. Os homens-bomba. Isso é um fato tão obscuro e ao mesmo tempo vital. Em atentados suicidas, os fragmentos ósseos do próprio agressor funcionam como estilhaços secundários. Eles penetram nas vítimas e carregam um risco altíssimo de transmitir hepatite B, hepatite C e o vírus do HIV direto para a corrente sanguínea de quem sobreviveu. É assustador. É assustador e real. E também temos ameaças fúngicas. No Afeganistão, por exemplo, soldados feridos por IEDs tiveram terra e poeira incrustadas nas feridas profundas e desenvolveram infecções fúngicas invasivas severas. Fungos de solo exigindo desbridamentos maciços. Nesses casos raros, e apenas após confirmação em cultura, era necessário o uso de drogas antifúngicas potentes e tóxicas. Uma complexidade brutal para quem atende. Bom, fizemos um mergulho profundo e incrível em toda a fisiopatologia. Para fechar, vamos fazer o nosso resumo de ouro. Vamos listar alternando entre nós os 12 pontos cruciais desse material para as provas de título e para a vida dos nossos colegas. Número 1, a curva de Friedlander. Ela explica a onda de blast com sua superpressão mortal, seguida imediatamente pelo vácuo de subpressão. Número 2, fraturas primárias, causadas pela diferença de impedância acústica entre os tecidos, afetando primariamente o fêmur proximal e a tíbia, sem que nenhum detrito toque a pele. Número 3, a lesão secundária. Fragmentos maiores que 1,05 gramas a mais de 185 metros por segundo causam o efeito drill hole, o buraco de furadeira destruindo a medula e o periósteo. Número 4, zonas da lesão combinada.
Lembrem-se que a contração muscular no centro cirúrgico é o que de fato dita e garante a zona segura de amputação na zona 3. Número 5. O efeito terciário DEX-LEP, uma carga axial severa vinda do assoalho de veículos que esmaga o calcânio e resulta em taxas de amputação maiores que 40%. Número 6. O combate à tríade letal com a DCR. Evite infusões maciças de cristalóides de qualquer maneira e use a proporção sanguínea de 1 para 1 para 1. Número 7. Coagulopatia e TXA. Use testes viscoelásticos como TEG e Rotem e aplique o ácido tranexâmico em menos de 3 horas, conforme provou o estudo CRASH-2. Número 8. Amputações e o estudo LEAP. O PEN sensível no momento do trauma não é, repito, não é indicação absoluta para amputação primária precoce. Número 9. Desbridamento seriado e fasciotomia. No trauma militar e transportes longos, tenha um limiar extremamente baixo para a fasciotomia profilática e faça revisões cirúrgicas a cada 24 a 72 horas. Número 10. A fórmula balística. O quadrado da velocidade é o grande destruidor dos tecidos. E fiquem sempre muito atentos ao efeito devastador do Yawing. Número 11. Retenção de projéteis. Fragmentos pequenos e distantes de feixes vitais podem ficar no corpo, exceto se forem intraarticulares, pelo risco de saturnismo e destruição da cartilagem. E número 12. Ameaças biológicas inesperadas. Ossos de terroristas suicidas transmitem HIV e hepatites para as vítimas. E a terra de explosões pode trazer fungos raros que exigem muita atenção clínica. E isso cobre o nosso mapa tático de hoje. Antes de encerrarmos, você tem alguma reflexão final para quem nos escuta? Sim. Deixo o seguinte pensamento, conectando essa origem militar à nossa rotina. Com as tecnologias de armamento se espalhando pelas ruas, os nossos prontos-socorros civis estão se tornando pequenos hospitais de campanha. A pergunta que fica é: será que o nosso treinamento civil está evoluindo na mesma velocidade que a capacidade destrutiva que estamos vendo nas grandes cidades? Por enquanto é só, pessoal. Nos veremos novamente em nosso próximo episódio. Hasta la vista. I will be back.